Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando a todos que a base do nosso estudo são os livros da codificação de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tudo certo, Milton? Tudo bem, Coelho. Muito obrigado pelo convite, mais um convite. E sempre é agradável estar aqui em nosso estúdio, juntamente com os nossos técnicos, para a apresentação de mais um programa. O Milton ele sempre fala que menciona o nosso estúdio, porque esse estúdio fica em nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Né? Então, é por isso que ele sempre menciona, às vezes, nosso estúdio, né? Sim. É daqui da nossa casa mesmo que a gente consegue fazer as gravações dos nossos programas, certo, senhor Milton? Perfeito. E aproveitar da oportunidade, então, como sempre faço, para desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Milton, recebemos aqui algumas perguntas e este programa vamos atender aqui mais uma que diz assim: o espiritismo necessita de líderes para sobreviver? Interessante essa pergunta, né? É muito interessante. É claro que nós estamos dentro de uma sociedade constituída sobre diversos pontos e fatores que determinam a condução dos grupos humanos. E o homem vem, ao longo de toda a sua trajetória histórica, nessa convivência coletiva, promovendo o destaque para aqueles que podem, têm condições de liderar, é assim que é chamado, as massas, né? Acontece que existe diferença entre a atividade espírita, que parte da atividade dos homens, diferentemente da doutrina espírita. O espiritismo é uma coisa e a atividade dos espíritas é outra coisa. Os homens pouco têm a ver com a doutrina. Agora, acontece que a doutrina, para se expandir como nova mensagem para a humanidade, né, um paradigma novo, precisa de homens que tenham compatibilidade intelectual com os ensinamentos doutrinários. Isso é necessário, sim. Agora, diferentemente de outros trabalhos humanos, de grupos, filosofias sociais, grupos partidários, religiões, o espiritismo não tem uma estrutura hierárquica. Não existe isso do ponto de vista material. O espiritismo foi apresentado em 1857 pelas manifestações voluntárias de espíritos de pensamento superior e também pelo trabalho voluntário de médiuns, no caso, meninas francesas, médiuns excepcionais, extraordinários, que se apresentaram em um determinado momento. E pelo trabalho de observação de um professor, um educador, um pedagogo, Hippolyte Léon deles Rivail, ou Rivail, e que depois de desenvolver um brilhante trabalho de observação, de anotação, apontamentos, coleta, coligenda de material vindo desses espíritos, ele compôs então uma obra chamada O Livro dos Espíritos. É a partir daí que se forma a atividade humana, a atividade espírita aqui entre os homens. Ele então substituiu o seu nome verdadeiro para defender e preservar primeiramente as médiuns e depois, devido à sua situação social, ele assinou como sendo o nome Allan Kardec. Eu falei isso para nós vermos que historicamente a doutrina nasce diferentemente de outras doutrinas, né? E é apresentada coletivamente, né? O Allan Kardec ele se ocultou, né?
para poder mostrar que o trabalho é um trabalho de uma grande coletividade invisível. Então a obra, o Espiritismo no fundo é uma obra dos invisíveis, daqueles que se ocultam, são espíritos que nossos olhos materiais não veem e que vivem e por esse fato disseram presente quando foi necessário o desenvolvimento desse trabalho. Então, essa é a partida nossa. Então, não tem nada, uma estrutura hierárquica, não tem nenhuma instituição que pode se titular como a coordenadora das atividades humanas do Espiritismo. Kardec, ele criou uma figura muito importante, é claro, e isso que eu vou falar agora está no livro Obras Póstumas, né? Quando ele fala da coletividade central, da direção central do Espiritismo. Ele vai fazer uma sugestão de um colegiado para a direção dos trabalhos, ordenação dos trabalhos espíritas. É que ao longo do tempo, os homens desviam, ou se desviam, da rota. O fundo é esse. Então, há o aparecimento de algumas ideias de liderança, e muitas das quais boas e outras desejando muito, né, em relação ao que se pretende. Mas ainda não respondi a pergunta, mas estou fazendo comentários iniciais para depois nós respondermos. Então, como você disse, a doutrina é dos espíritos, né? E eles trouxeram as informações. Qualquer pessoa que estude a doutrina pode levar o seu conhecimento, mas infelizmente, até nós comentamos nisso em programas anteriores, algumas coisas, pelo fato de os homens não estudarem a doutrina adequadamente, acabam por vezes levando às pessoas informações que não condizem. E a gente sempre, a gente, é exagero, mas boa parte das pessoas sempre precisam de um ídolo, né? Alguma coisa assim para a gente adorar. Só que no caso da doutrina espírita é diferente. Foram os espíritos que trouxeram essas informações. Não há ninguém, o próprio Allan Kardec, como você mencionou, se escondeu e disse sempre que a doutrina é dos espíritos, não é dele. Ele tirou até o nome dele, usou um pseudônimo, para não correr esse risco, né, de adoração. E nós, ou pelo menos muito de nós, ainda tem esse problema, né? A gente precisa de alguém para colocar como o ponto central daquilo que a gente goste, né? Eu imagino, né? Posso estar enganado na minha visão, mas a gente percebe que até alguns tentam, nos dias atuais, se colocar como lideranças da doutrina, né? Mas o tempo vai mostrar, né? Colocar as coisas nos devidos lugares. No próprio programa que nós fizemos anteriormente do controle universal, isso às vezes algumas opiniões são opiniões particulares de pessoas, não dos espíritos. O que os espíritos disseram já está consignado na própria doutrina. Eu peço licença para fazer um comentário sobre esse ponto, porque você está dando chance. Quando um livro é editado, uma editora edita um livro de um determinado autor e coloca isso no mercado, o livreiro. Esse livro, o que ele expressa é o pensamento pessoal de quem escreveu. Necessariamente pode não estar de acordo com os postulados da doutrina espírita. Não há mal nenhum que seja uma opinião pessoal. O que não se pode é pegar aquele livro como sendo livro que ou que complemente ou que concorde com as coisas, o que está contido lá nos livros de Allan Kardec. Isso nós não devemos fazer, mas podemos dizer, olha, isso aqui é um livro muito bom
e é a emissão de uma opinião individual, pessoal de quem escreveu. Sobre essa questão, existe um detalhe que às vezes a gente esquece. Os espíritos que se manifestam por intermédio de médiuns, eles são de diversas ordens, né? Há espíritos imperfeitos, há espíritos bons e há espíritos bons da última classe, né? Que são os espíritos mais próximos de Deus, vamos dizer assim. Os espíritos que se manifestam do modo geral não são espíritos que têm amplos conhecimentos. Alguns deles, se a gente fizer um cotejamento, como você sugere muitas vezes, com as bases doutrinárias, a gente vai perceber que ele está completamente, não tem o pensamento alinhado com o ensinamento dos espíritos superiores. Para não dizer contraditório, né? Muitas vezes contraditórios. Então, é preciso que a gente, né, que nós procuremos fazer essa análise, né, com tranquilidade, não é, sabe, menosprezar ninguém. Porque sabe o que acontece, Milton? Se a gente não fizer isso, em vez de a gente fazer o que os espíritos superiores nos sugerem, que é usar a razão, nós vamos virar fanático. Ah, fulano falou. Não, mas está contrário aos espíritos superiores. Ah, não, mas fulano falou. Isso é fanatismo. Ou eu estou errado? Não, com certeza pelo processo da fascinação, né? Fascinação. Então, é importante que a gente faça uma análise simples, né? E veja que a doutrina, ela vai andar sempre por si só. Então, eu colocaria as coisas num termo bastante simples, né? Como eu penso, eu até considero eloquente porque me parece que está de acordo com o que há de melhor no procedimento. O Espiritismo não precisa de líderes. A doutrina necessita de trabalhadores espíritas, conhecedores da obra, conhecedores intelectualmente do seu conteúdo e da exemplificação. Como o Espiritismo só propõe atitudes boas, voltadas para a verdade, condizentes com os ensinamentos maiores de Jesus, se nós tivermos homens ou mulheres bem preparados para esse trabalho, nós estaremos cumprindo com a nossa tarefa, cumprindo com a responsabilidade que assumimos. As lideranças, aqueles que obedecem líderes, normalmente obedecem os líderes de maneira cega. E nós não podemos desejar isso em um movimento de libertação pela consciência, que é a doutrina espírita. Cada espírita, porque ser espírita é de foro íntimo, é de cada criatura. Então é preciso que as pessoas sejam espíritas interiormente e exteriormente apresentem nos exemplos aquilo que o Espiritismo ensina na sua profundidade. Me parece que, dizendo assim, nós acertamos e não deixamos nada em aberto para dar ideia de que a doutrina precisaria dessas lideranças de massas, porque não existe nenhuma orientação de Allan Kardec para isso. Se nós observarmos as boas recomendações, ele até faz uma análise do que é ser espírita no entender dele. Ele apresenta 3 categorias e do trabalho que os espíritas deveriam desenvolver. Por falar nisso, eu estou me lembrando do que contém o Evangelho segundo o Espiritismo naquela parte relacionada com o comportamento dos bons espíritas, né? Então, ali é que nós vamos perceber a proposta de Allan Kardec para esse trabalho de estímulo para os homens examinarem os assuntos doutrinários.
às vezes, quando a gente faz algumas colocações desse gênero, a gente não quer dizer que as pessoas que estejam falando algumas coisas, elas não sejam pessoas boas, né? Não tem nada a ver. A nossa análise aqui, nosso objetivo é trazer a visão espírita sobre essas questões. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente for pegar as coisas, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá disse, ela disse coisas maravilhosas, não disse? Os ensinamentos... Pois é, mas ela não era espírita. Tem ensinamentos verdadeiros. Nossa. Né? Mas ela não era espírita. Né? Então, o fato de algumas vezes, algumas pessoas que são espíritas falarem coisas boas, é verdadeiro também, mas as questões relacionadas diretamente com a doutrina são verdadeiras. Isso é uma outra questão, né? Então você vai pegar o Dalai Lama, também fala um monte de coisas boas, mas ele não é espírita. Ele fala, né, da religião dele. Então é essa distinção que a gente tem que fazer, que pessoas falam coisas boas, mesmo as pessoas que falam, algumas que falam em nome da doutrina, falam coisas boas também. Mas a gente tem que ver se o que fala doutrinariamente está alinhado com os ensinamentos dos espíritos superiores. Essa é a diferença. Não é que ninguém é mau. Não se trata disso. Não estou falando disso. É que às vezes a gente, quando faz essas colocações, a gente gosta de lembrar, porque a gente não é contra nada nem contra ninguém. Mas se nós somos espíritas, a gente tem que falar, em nome da doutrina, coisas relacionadas com o espiritismo. Não adianta eu falar uma coisa para as pessoas que supõem que seja espiritismo, não tem nenhuma relação. Muitas vezes a gente vê pessoas falando coisas que supõem-se serem espíritas e não tem nenhuma relação com a doutrina. E as pessoas, às vezes, idolatram. E arrastam, né? Porque as pessoas que têm, digamos, um poder magnético maior, uma verve, na influência na palavra, acabam por arrastar multidões, às vezes, né? Mas o espiritismo não é feito assim para essa massa. A doutrina não veio para todos a humanidade, não é? São ainda uma parte da nossa humanidade que tem condições de entender a proposta da doutrina espírita. Observem bem, até no meio espírita, a maioria ainda não entende a doutrina. A infinita maioria. Não entende a doutrina. Se a gente faz qualquer pergunta elementar do Livro dos Espíritos ou algum questionamento do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro talvez o mais lido dentro da literatura espírita, a gente percebe que as pessoas ainda não conhecem a fundo isso. Então é necessário que lembremos que o que mais precisamos fazer é traduzir no nível do conhecimento a proposta que os espíritos superiores apresentaram por ocasião da codificação espírita. E aí sim, voltando ao que você disse no início, aí a doutrina precisa realmente de homens que estejam imbuídos desse objetivo, sim, para levar às pessoas esse conhecimento. Com simplicidade, sem estardalhaço, sem recursos assim bombásticos de mídia, porque o trabalho ele é um trabalho que passa pela intelectualização do homem. Então é preciso que haja boa reflexão. É uma doutrina de sabedoria. Quem falava isso era um companheiro querido, muito querido, saudoso, Natalino D'Oliva. Ele repetia isso em quase todas as palestras. O Espiritismo é uma doutrina de sabedoria. Eu repito porque eu gostei tanto dessa maneira dele expor, que eu acho bastante válido e justo multiplicar essa ideia. Lembrando, mais uma vez, que por vezes muitos ainda pegam informações
supostas de espíritos, e os espíritos nada mais são que homens que desencarnaram, né? E não detêm todo o conhecimento. Eles falam aquilo que eles conhecem. Não é porque participa do mundo espiritual, está no estado de erraticidade, que é um espírito brilhante. Nós temos no estado de erraticidade espírito em todos os níveis de conhecimento. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado para não se perder nesse caminho maravilhoso que é o espiritismo. Agora eu vou dizer por que eu penso que o espiritismo não precisa de líderes para sobreviver. Por favor. Porque quando esses líderes desaparecem, não fica nada. Porque aquele bom homem de condução de grupos é aquele que prepara outros para substituí-lo. E não um, vários. Porque partindo um fica outro, partindo aquele fica mais outro. Então, vai se multiplicando. Né? Essa é a agência da multiplicação. Então é preciso que os nossos irmãos que conduzem, porque no meio espírita se costuma chamar dirigente espírita. Não está errada a palavra, tecnicamente, porque ele dirige mesmo o tipo de trabalho. Então que ele realmente prepare outros para substituí-lo. Então é isso, meu amigo Milton. Fica a sugestão, né? Pessoal Sim. que não sei se gosta muito dessas coisas às vezes que a gente fala, porque é necessário que a gente reflita sobre a doutrina, né? Como você falou, é uma doutrina de conhecimento e não basta alguém dizer simplesmente as coisas para a gente acreditar. Vamos lá, checar se é verdade, estudar e se não for verdade, vamos nós estudar e levar o correto adiante. Muito Estamos bem. chegando ao final. Agradecer a atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Mais uma vez convidamos a todos para que assistam às palestras de nossa casa, às sextas-feiras, a partir das 19h30, pela nossa página do Face, a página é Programa Transição, ou pelo site tvfraternidade.com.br. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.